Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Sedimir, diáconos aqui presentes, toda a equipe de liturgia, ministros, coroinhas, povo de Deus. Celebramos a natividade de Nossa Senhora, seu nascimento. E Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E agora José recebe a notícia que a sua noiva estava grávida, pela obra do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que antes que o anjo aparecesse e falasse, e aparecesse a José em sonho, José, por ser um homem justo, pretendia abandonar Maria em segredo. Por quê? Porque naquele tempo, uma jovem que engravidava antes do casamento, ela era apedrejada. E caía uma culpa maior se a criança não fosse do seu noivo. Era morte na certa. Mas José amava tanto Maria que ele achou que a saída dele e dela, porque não queria ver Maria morta, era fugir do povoado. Assim, quando a barriga começasse a aparecer, ele ia receber a culpa, e Maria, que era jovenzinha, querida por toda a comunidade, seria poupada da morte. Ia ficar falada, não é verdade? Falada sim, mas não ia morrer, porque José, que fez o mal, foi embora. Tempo da minha avó era assim, né? Fulano fez mal a fulana, né? Engravidou, né? Hoje não é mal não, né? Hoje é uma bênção, não é isso? Amados irmãos, isso é para mostrar o quanto nós amamos o outro. É um desafio para nós. Qual é a sua capacidade de amar a ponto de deixar que o outro vá embora? Não estou motivando separações de casais aqui. Deus o livre. Que Deus uniu, a vizinha não separe. Ou o homem não separe. Mas quando eu sei que alguém não está feliz ao meu lado, que aquele namoro, antes de assumir um compromisso sério diante de Deus, eu devo dar essa liberdade. De vez em quando nós escutamos, vemos, assistimos pelos meios de comunicação esses crimes passionais, não é isso? Se você não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. Isso é amor? Não. Um amor que destrói, um amor que mata o amado ou a amada, não é amor.
E José passou por essa experiência de abrir mão daquela que tanto amava. Eu vejo que já era uma preparação no coração de José e de Maria para abrir mão para a grande missão de ser os pais do Salvador. E se a gente olha um pouco a vida de José e Maria, não foi fácil. Tinha todo um plano, não é isso? Noivado, né? Quantos filhos iam ter? Porque no tempo de namoro é para conversar isso, né? Quantos filhos vamos ter, não é isso? Para rezar a vida, planejar, não é isso? E aí chega o arcanjo e bagunça tudo. Primeiro aparece a Maria, já quebram a tradição. Porque a tradição é o marido, o homem, que registrava o filho. E faz pouco tempo que isso mudou, não é verdade? Mas quem ia registrar a criança era o marido, era o pai. O pai que ia e muitas vezes esquecia a data do nascimento, trocava um nome. Não é verdade? Conheço pessoas que têm a mesma idade, mas nasceram em anos diferentes. Porque o pai deixava para registrar 5 filhos, né? Porque morava longe do centro. E aí haja nome para escolher, né? Xerox, fotocópia, né? Autenticada, né? Bonito o nome, né? E aí o anjo aparece primeiro a Maria e diz que ela que dará o nome. Primeiro diz que ela foi escolhida entre todas as mulheres. De ti nascerá o Salvador e tu porás o nome de Jesus. Será que o anjo não sabia que o nome quem dar é o Pai? E aí depois ele volta para consertar, né? José já pensando em ir embora, furioso. Maria me traiu, né? Aí o anjo aparece. Diz que foi em sonho, mas eu acredito que numa situação dessa ninguém está dormindo. Quem que dorme? Não dorme. A noite não passa, porque o dia tinha que amanhecer, porque ele ia fugir, não é isso? Eu acho que não estava dormindo. Aí o anjo aparece, né? José, não temas de receber Maria por tua esposa, porque o que ela concebeu é do Espírito Santo de Deus. E aí José foi preparado para ser esse pai adotivo de Jesus. Com a sua presença, a sua paternidade, seu cuidado, a sua proteção. A ponto que Jesus era conhecido como filho do carpinteiro. José não tratou Jesus diferente porque não era pai biológico. José assumiu Maria e Jesus, não é isso? E o bonito que a palavra diz aí é para a juventude, querido jovem, seja obediente aos seus pais. Você quer ser feliz na vida? Seja obediente. E aí para todos nós, você quer ser feliz na vida? Seja obediente. Porque quando nós não somos obedientes a Deus, aqueles que Deus coloca como os nossos superiores, né? Nós quebramos a cara. E aí nós nos associamos ao pecado original. Qual foi o pecado original? Foi porque Eva e Adão comeu a maçã? Não, não foi a fruta aqui, porque senão a gente não comia maçã hoje, não é verdade? Tinha tantas frutas, né, para escolher, mas por que escolher tal maçã, né? Eu acho que era maçã argentina. Não era aqui da nossa serra, não. Foi a desobediência, comer aquele fruto, o fruto da desobediência, e querer ser igual a Deus. Por isso, amados irmãos, o segredo está na obediência. Assim como Maria foi obediente, mas com questionamento. Não é isso? Como se dará isso que eu não conheço o homem? A palavra conhecer na Bíblia é como se dará isso se eu não tive nenhuma intimidade? Santa Ana devia conversar com a sua filha. E Maria sabia que não era uma cegonha que trazia uma criança.
tinha que ter intimidade com o homem. Eu não tive intimidade com o homem. Como se dará isso? E aí o anjo explica. A sombra do Altíssimo virá sobre ti, te envolverá e tu conceberá e dará à luz a um filho. E assim José também é obediente, recebe isso. Por isso, amado irmão, celebrar a natividade de Nossa Senhora já é preparação ao nascimento de Jesus. Por isso que a igreja nos convida a celebrarmos essa solenidade. Porque foi pelo sim de Maria que nos veio o Salvador. Ela tinha toda a liberdade de dizer não. Quantas vezes você e eu já dissemos não a Deus? Hã? Porque nós somos livres. Agora não. Deixa eu me aposentar primeiro, né? Quando aposentar eu tenho mais tempo. Quem já é aposentado aí? Levanta o braço. É isso. Só isso? Olha. Pergunta para quem está do teu lado que é aposentado se ele não continua trabalhando. E o dobro ainda. Porque no tempo de trabalho tinha horário a cumprir. Aposentado não tem horário a cumprir. Trabalha sempre. Trabalha sempre, né? Então quantas vezes a gente diz não a Deus? Maria poderia ter dito não. Mas ela se deixou ser conduzida pelo Espírito Santo. José poderia ter guardado mágoa, ressentimento, né? Ele poderia dizer, mas eu não fui consultado. Eu poderia ser consultado primeiro, porque primeiro é o homem. Porque é o homem que decide o nome da criança, é o homem que decide. Eu poderia dizer, não. O anjo aparece a José e diz, José, tu e Maria fossem escolhidos para ser o pai do Salvador. E aí José soube ter humildade. E volta então. Por isso, amados irmãos e irmãs, a origem de Jesus, que está na Bíblia, é assim. E aí quando nós lemos a árvore genealógica, não é assim? Fulano, né? Que foi gerando ciclano, ciclano, não é assim? E aí vai aparecendo os nomes ali que se a gente for aprofundar, não é gente boa não. Não. Tem gente temente a Deus, mas também tem gente que não era temente a Deus não. Para dizer que a origem humana de Jesus não foi uma origem só santa, de pessoas santas, mas foi pessoas escolhidas e que se deixaram ser conduzidas por Deus e alcançaram sim a santidade. Por isso que nós temos os santos na nossa vida. Os santos para nós são pessoas humanas que pecaram humanamente, mas se converteram e buscaram a Deus em sua humanidade. E se eles conseguirem a graça da santidade, você e eu também podemos ser santos. E quanto mais humano você for, eu for, mais santos seremos. Nós não podemos anular nossa humanidade. Porque Deus não quis anular a humanidade. Ele assume a humanidade no seio da Virgem Maria. Entende? Entenda isso. Que é nessa humanidade que Deus nos santifica. E aí entra a questão do amor próprio, o amor ao próximo, ao desapego. Vocês notaram como nós precisamos de cura? E esse cerco de Jericó será para vocês cada noite um momento de cura. E quando essas muralhas caírem, vocês vão ver a revolução que Deus fez na tua vida e nesta paróquia. Amém? Eu creio nisso. Diga, eu creio nisso. E você aqui não está sozinho. Porque junto ao teu coração está todos os teus. Tua família, tua história, os teus descendentes, mas também os teus antepassados. Por isso que nos momentos de oração, vim alguma lembrança. Lembrar daqueles que já se foram para a eternidade. Não nos abandonaram, eles foram para a eternidade. Nós podemos continuar rezando por eles. Por isso, o momento de saudade vai bater no nosso coração, né? Você que está vivendo ainda um luto pela morte de alguém, né? Eu sempre digo que a dor da morte
no momento que nós vivemos o sepultamento, ela vai diminuindo e a saudade vai aumentando. E não pense você porque passou um ano, você vai lembrar com saudade. E as coisas mais simples, detalhes mais simples que aquela pessoa deixou, isso que vai ficar na tua lembrança. Isso que vai ficar. Um gesto, uma palavra. E aquilo que você conseguiu fazer por ele, por ela, isso que vem e conforta o teu coração. Mas se vem alguma culpa, eu poderia ter feito muito mais por ele. Eu poderia ter falado o quanto eu o amava, eu a amava. E aí que pesa em nosso coração. É o sentimento, né? O Padre Léo dizia que é peso na consciência. Uma vez uma pessoa, no momento de um velório, eu abracei e eu disse assim: tudo que estava ao seu alcance você fez. E eu conhecia a pessoa, e ele fez mesmo. E ele estava sofrendo muito porque ele dizia: eu poderia ter feito mais. Então não deixe para amanhã fazer aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para falar para a pessoa que você ama, amanhã pode ser tarde demais. Por isso, amados irmãos, coloque a mão sobre o seu coração. O padre disse que no momento do perdão a gente deve entregar o nosso pecado a Deus. Ele já pegou, é dele, não é seu mais nem meu. Agora, diante desse altar, nós vamos apresentar o nosso coração. É um momento que na missa as pessoas se coçam, os dedos adormecem. É um momento que a gente oferta. Mas não pense só na parte financeira, na esmola que nós colocamos diante do altar do Senhor. Coloque a sua vida. Lembra da viúva com as suas 2 moedinhas? O que é que a palavra diz? Ela doou tudo o que tinha. Doou a sua vida, porque era o único dinheiro que ela tinha para se alimentar naquele dia. E ela entregou ao Senhor. Então, quando você fizer a sua oferta, oferte o seu coração. E junto com o coração, todos aqueles e aquelas que você traz no seu coração. E aí sim você pode ofertar. Aí você oferta financeiramente, porque temos que cobrir as despesas do cerco de Jericó. Temos que manter a igreja, não é isso? Por isso, assim como José, sobre abrir mão, né, daquele pensamento de abandono, você hoje pode entregar ao Senhor toda a tua vida. Mas não pega de volta não. Eu conheço muitas mães que entregam os filhos para Deus, mas fica segurando na outra ponta, porque acha que é dela. Se você entregou, consagrou ele a Nossa Senhora, é dela. Ela cuida. E cuida mesmo. E cuida mesmo. Se você entregar a sua vida, entregou a sua vida ao Senhor, é dele. Então tudo o que acontece na nossa vida é dele. Mesmo aquelas coisas que a gente não compreende hoje. Ah, mas por que aconteceu comigo? Mas eu rezo tanto. Eu sou fiel no meu dízimo. Eu até ajudo em alguma pastoral. Como se isso fosse critério para nenhuma formiga nos morder, nos picar. Pelo contrário. Mesmo servindo a Deus, mesmo na igreja, nós somos cometidos pelos males também. Mas lembre, a nossa vida, o nosso coração está em Deus. Está em Deus. Aquele filho que não foi gerado. Até hoje, você fica pensando, se fulano tivesse nascido, qual a idade dele? Como seria a sua fisionomia? Aquela criança que espontaneamente aconteceu um aborto. Quando não é provocado, aí sim, aí entra a questão do pecado, não é isso? Mas nenhuma mulher que aborta espontaneamente ou propositalmente, ela não esquece. A palavra de Deus diz, mesmo que a tua mãe esquecesse de ti, e não esquece, eu jamais esquecerei de ti.
E essa palavra é para você, querido jovem. Deus nunca esquecerá de ti. Tenha certeza disso. Por isso, amados irmãos, com o pão e o vinho, vamos ofertar. E não tenha medo, reserva de ofertar a tua vida, o teu coração. Lembra daquele vício, aquele pecado de estimação? Seja ousado e coloque diante do altar do Senhor. Coloque diante dessas muralhas. Com nossos pedidos de oração, nossos clamores, você colocou ao entrar aqui a sua oração ali? Escreveu o seu pedido? Faça um propósito para essa semana. Nós vamos colocar esses pedidos diante do altar do Senhor. Vamos ofertar, junto com o pão e o vinho, os pedidos, os clamores, para que o Senhor realize um milagre. Eu sempre peço milagre. Eu sempre peço milagre na vida daqueles que o Senhor confia, aquele que o Senhor coloca no meu caminho. Por isso, se você não colocou, você coloca agora em pensamento. Depois você põe o seu pedido. Também seu agradecimento, porque também é oferta, né? Eu vim para agradecer. E aí, se o coração do padre se alegra quando alguém diz: Padre, hoje eu só vim para agradecer. Imagina o coração de Deus. Possa ser que nessa noite você só quer agradecer. Então coloque também na tua oferta o agradecimento. Por isso vamos acolher então os pedidos de oração.